Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso programa Socorrista Pet, do nosso canal da Rede Formar. Programa esse que vocês adquirem aí conhecimentos que vão ajudar vocês a salvarem a vida de cães e de gatos em qualquer horário, em qualquer lugar. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, sou cirurgiã, sou endocrinologista e, além disso, sou professora e responsável técnica da Rede Formar. E hoje eu estou aqui mais para tirar uma dúvida que as pessoas geralmente perguntam para a gente. Karina, eu não tenho aí a minha caixa de primeiros socorros. Eu consigo salvar aí a vida de um animal em qualquer horário, em qualquer lugar, mesmo sem ter aí uma caixa de primeiros socorros? Ou então, por exemplo, você está em algum lugar que você não levou. Você consegue salvar esse animal mesmo sem ter a sua caixinha? Hoje o meu foco aqui é trazer para vocês essa resposta que muitas pessoas acham que não dá para conseguir salvar o animal se ela não tiver aí os seus materiais, não tiver aí a sua caixa de primeiros socorros. Antes de eu responder esse questionamento, eu preciso explicar para vocês aqui sobre a caixa de primeiros socorros, o que é essa famosa caixa de primeiros socorros. Dá para vocês verem que atrás de mim, né, a minha caixinha de primeiros socorros. Não necessariamente essa caixa precisa ser igual à minha caixa, né, igual à minha maletinha. Pode ser uma bolsinha, pode ser uma caixa de sapatos, pode ser qualquer recipiente aí em que você vai colocar os materiais que vão ajudar você a realizar os primeiros socorros. Quais materiais que geralmente aí a gente vai recomendar para estar nessa caixa de primeiros socorros? Vou citar alguns materiais, vou falar algumas das suas utilizações, para ficar mais fácil na hora que eu for responder, que mesmo sem essa caixa, você consegue improvisar e você consegue aí salvar os animais. Então vamos lá, caso você queira montar a sua caixa de primeiros socorros, eu vou falar o que você vai precisar aí para você iniciar. A primeira dica é que você comece aos poucos, né? Então, mensalmente, você adquire aí 1 ou 2 produtos e vai montando, né? Você vai precisar de algum material onde você vai colocar tudo lá dentro. Pode ser uma caixa, igual essa caixinha que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Pode ser uma bolsinha, pode ser uma caixa de sapato, pode ser aí, até mesmo uma sacola, mas onde que você consiga separar alguns materiais, que caso aconteça aí alguma emergência, você vai conseguir utilizar esses materiais, você vai conseguir aí melhorar o seu trabalho. Dentre os materiais, o mais importante é o conhecimento. E o conhecimento não é alguma coisa que você consegue pegar, mas ele é fundamental aqui para você conseguir salvar o animal. Você pode ter uma caixa completa, você pode ter todos os instrumentos que eu listei, que eu vou listar, todos os instrumentos, além daqueles que eu vou listar, mas se você não souber utilizar, não vai adiantar de nada. Então, o conhecimento da aplicação daqueles materiais é mais importante do que o próprio material. Não adianta você ter, por exemplo, uma água oxigenada, mas não saber por que dela estar lá, não saber utilizar, não saber quando não utilizar. Então, o conteúdo mais importante aí de uma caixa de primeiros socorros é o seu conhecimento em relação a tudo que estiver lá dentro. Então, você saber tudo que tem lá dentro e o porquê que aquelas coisas estão lá dentro. Tá? Qual é a finalidade, como que eu vou usar, quando que eu vou usar e quando que eu não vou utilizar. Então, eu vou falar aqui alguns materiais que são as recomendações de uma caixa de primeiros socorros, porque quando eu for falar com vocês aí da questão de que se não tiver uma caixa, dá para você conseguir salvar o animal, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá. Soro fisiológico. O soro fisiológico aí é um dos materiais que vocês mais já devem ter ouvido eu falar aqui nos nossos vídeos, né? Soro fisiológico você encontra em qualquer farmácia, né? Um outro material que a gente utiliza muito, o soro fisiológico é muito recomendado aí para limpeza de feridas, quando o animal tem um prolapso de globo ocular, quando o animal tem evisceração, quando o animal tem uma fratura exposta, né? Então,
O soro fisiológico é um material que, se você for colocar numa ordem de coisas que vocês vão adquirir, o soro fisiológico tem que estar lá na frente. Outro material que você deve ter aí na sua caixa de primeiros socorros, caso você deseje montar uma, é o carvão ativado. Que o carvão ativado ele vai ser recomendado aí em praticamente todos os tipos de intoxicações. E ele vai ser muito importante para você conseguir salvar a vida de um cão ou de um gato em qualquer horário, em qualquer lugar, principalmente se ele for intoxicado. Tá? Então, soro fisiológico, carvão ativado. O carvão ativado você encontra aí em casas agropecuárias, em pet shops, em farmácias humanas, na seção de pets. Além do carvão ativado, outra recomendação aqui é a água oxigenada volume 10, que ela é recomendada aí para indução de vômito. Aí vem aquilo que eu falei para vocês lá no comecinho do nosso vídeo. A água oxigenada volume 10 é ótima para induzir o vômito, principalmente nos casos de intoxicação. Mas não basta você ter uma água oxigenada, você tem que saber quando utilizar e, principalmente, quando não utilizar essa água oxigenada. Tá? Então, venho aqui reforçar de novo que a base do primeiro socorros é o conhecimento de tudo que você pode fazer, tudo que você deve fazer e o que você não pode fazer em relação aos materiais, para que serve, para que eu não posso utilizar. Por exemplo, se você usar aí uma água oxigenada, aí um animal que comeu uma comida ninguém pode, é um animal que está desmaiado, você vai agravar ainda mais a situação, você vai provocar aí a morte do animal, tá? Outro material que também é muito recomendado é que você tenha aqui, por exemplo, uma clorexidina, né, que vai ser bom para você conseguir limpar as feridas. Você tem aí também um álcool, né? O álcool também vai ser bom, principalmente quando os animais estiverem hipertérmicos, que dá para a gente dar uma diminuída na temperatura. O estetoscópio, a lanterna, termômetro, gases. Por exemplo, o animal teve uma hemorragia, a gente vai precisar de uma gase aí para conter essa hemorragia, né? Compressas, as gases e as compressas serão ótimas para conter a hemorragia, para evisceração, prolapso de globo ocular, fratura, para a gente conseguir cobrir aquela região e manter ela úmida com soro fisiológico. Nessa caixa também, é importante que você tenha pinças que vão auxiliar vocês aí a realizar alguns procedimentos de limpeza, maquininhas de barbear, maquininhas de tosa, ou até mesmo um gilete, né, para você conseguir raspar, que é uma das coisas que vocês vão ver lá na frente, que eu vou falar, que dá para improvisar, né, caso você não tenha uma máquina, dá para improvisar. Uma tesoura, né, uma tesoura aí com a ponta romba, fina, ou seja, uma tesoura que tem uma extremidade que tem uma ponta e uma extremidade que não tem ponta, que é mais arredondado, né? Então, são vários materiais que dá para compor aí a sua caixa de primeiros socorros. Não são materiais que são difíceis de comprar, são materiais, assim, acesso fácil, né? São materiais, alguns custam aí, por exemplo, R$5, outros custam 20, 30, 40 reais, mas você pode ir adquirindo esses materiais aos poucos, tá? E aos poucos você consegue deixar a sua caixa aí o mais completa possível. Aí vem alguns questionamentos. Karina, eu viajei e nessa minha viagem eu não levei minha caixa de primeiros socorros. Ou então, Karina, eu quero aprender, eu quero socorrer o animal, só que eu ainda não montei minha caixa de primeiros socorros porque eu ainda não tive um recurso financeiro. Eu vou montar aos poucos. Mas e se por um acaso eu estar diante de um animal que teve uma picada de abelha, ou um animal que teve um atropelamento, ou um animal que teve uma fratura, e eu não tiver uma gase, eu não tiver aí um carbonato, eu não tiver um gelo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir salvar esse animal? Porque eu não comprei ainda, eu comprei ainda só o carvão ativado e o soro. Mas para resolver, por exemplo, uma fratura, eu vou precisar de gases, eu ainda não tenho. Né? Então, são essas perguntas que as pessoas fazem. Eu não consigo ajudar o animal, porque ou eu viajei e não trouxe a minha caixa, ou eu ainda não tive condições de montar minha caixa. Tem como, Karina, tem como eu conseguir salvar o animal sem a minha caixa de primeiros socorros?
E a minha resposta para essa pergunta é sim. Você consegue salvar os animais aí, você consegue salvar cães e gatos em qualquer horário e em qualquer lugar, mesmo se você estiver longe da sua caixa. É claro, né, que obviamente, se você estiver com a sua caixa, você vai melhorar o seu trabalho, você vai conseguir trabalhar de uma forma aí mais eficaz. Mas a gente tem que levar em consideração que, por mais que você tenha uma caixa, você pode estar passeando com o animal e não levar ela. Então, a gente tem que entender aí as possibilidades de que, se eu não tiver uma caixa, como que eu vou conseguir trabalhar. E é o que eu sempre falo, e que eu já comentei aqui antes. Mesmo você não possuindo uma caixa de primeiros socorros, você consegue salvar a vida de cães e de gatos em qualquer horário, em qualquer lugar, desde que você tenha um material, que é o conhecimento, que é você saber o que é aquele problema, o que aquele problema pode provocar na vida do animal e como você pode resolver aquele problema com o que você tem próximo aí, com os recursos que você tem. Agora, se você não tem caixa de primeiros socorros e também não tem o conhecimento do que fazer, aí, infelizmente, vai ficar muito complicado de você conseguir salvar esse animal aí, tá? Então, não tem a caixa de primeiros socorros, dá pra gente improvisar. Mas para improvisar, você tem que saber o que improvisar, o porquê de improvisar, e quando que você vai improvisar, e qual é a ordem correta aí de atendimento dos animais. Então, mais importante do que ter uma caixa é você ter aí o conhecimento, é você saber de fato o que aquilo provocou no animal e como que vocês vão resolver o problema. Aí eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu recentemente comigo, tá? Estava na Serra do Cipó com a minha amiga, né, com alguns amigos, e a cachorrinha da minha amiga, infelizmente, nas brincadeiras aí de filhote, ela foi rolar um monte aí de capim e ela rolou numa caixa de marimbondo. E esses marimbondos juntaram nessa cachorrinha, tá? Na APP, na Maria Esperança, tá? E, infelizmente, ela sofreu várias picadas aí por conta dos marimbondos. Começou a inchar demais o rostinho dela, a patinha dela também ficou bastante inchada, e eu não estava com a minha caixa de primeiros socorros. Eu não estava com nada de primeiros socorros, absolutamente nada. Então, o que foi realizado? A gente procurou um local mais próximo, né, um restaurante mais próximo que tivesse, ou uma casa mais próxima. Nesse caso, a gente encontrou aí o restaurante da Fátima, lá na Serra do Cipó. Quem aqui na Serra do Cipó já ouviu falar desse restaurante. E lá eu entrei e pedi para eles um gelo e pedi para eles um pouco de bicarbonato. Era o material que eu tinha. Eu não tinha uma gase, eu não tinha um soro fisiológico, eu não tinha um antialérgico. Tá? Eu tinha apenas isso. Então, o que foi feito? Cartão, né, um cartão da minha carteira mesmo, passando contra e a favor o pelo para tirar os ferrões, e foi realizada aí a medida para reduzir um pouco o inchaço e a dor com o gelo molhado no bicarbonato, sem gás nem nada, passando aí nas regiões que estavam inchadas. E, felizmente, esse quadro se resolveu de uma forma muito boa e ela hoje está ótima. Tá? Então, é um exemplo aí que já aconteceu comigo mesmo eu tendo uma caixa de primeiros socorros o mais completa possível, mas que eu não estava portando aí minha caixa de primeiros socorros e eu precisei salvar um animal. Né? Só para mostrar para vocês que mais importante do que uma caixa de primeiros socorros é o conhecimento, é o que precisa ser feito, o porquê precisa ser feito, como precisa ser feito e o que eu posso utilizar com os recursos que eu tenho, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, que é uma coisa que eu falo até muito aí com os meus alunos, né? O animal, eu estava passeando, um exemplo, tá, gente? Eu estava passeando na rua e eu vi um atropelamento. E esse atropelamento provocou uma hemorragia no animal. O animal teve aí um episódio de hemorragia. Só que como eu estava na rua, eu estava passeando, eu jamais pude imaginar que iria ter um atropelamento. Tá? Esse exemplo que eu estou passando para vocês é, inclusive, um exemplo de um caso clínico que eu passei para os meus alunos da turma de socorrista PET. Você não tem nada, não tem caixa de primeiros socorros, não tem nada.
e você viu que o animal está com episódio aí de hemorragia, você viu que o animal, além de hemorragia, que o animal está com uma suspeita de uma fratura, e ainda está com aí um prolapso, né, de globo ocular, o olhinho saltado, sem caixa de primeiros socorros. Como que você resolveria este problema? Se você tiver o conhecimento, você souber a gravidade dos problemas, souber o que está acontecendo, você vai ter um raciocínio da improvisação. E qual era a resposta aí dessa situação? O que poderia ter sido feito? Para a hemorragia, pegar aí uma camisa, né? O ideal era que fosse uma gase, o ideal era que fosse uma compressa, mas não tem um local, né? Você está num local aí que precisa ser resolvido, as hemorragias são graves, a gente tem que resolver ela de imediato. Então, pede alguém para tirar uma camisa ou tira uma meia, né? E vai comprimir aquela região da hemorragia utilizando uma meia, utilizando uma compressa. Fratura. Você está no meio de uma rua. Não dá para você confeccionar uma tala. Não tem esparadrapo, não tem aí, por exemplo, uma caixa de papelão, não tem a tesoura, não tem os materiais para você fazer uma tala improvisada. Você pode pegar aí na região, na rua mesmo, alguns gravetos mais grosseiros aí de plantas, e você improvisar uma tala com aqueles gravetos. Se a pessoa tiver um boné, com a aba do boné, você consegue improvisar uma tala, você consegue fixar essa tala com meia, você consegue fixar essa tala com camisa, você pode cortar, rasgar a camisa e formar fitas para simular uma faixa. No caso do prolapso aí de globo ocular, tampar o olhinho do animal com algum tecido. Ai, mas eu não vou encontrar soro. Você pode utilizar aí uma água mineral. Né? Compra uma água mineral, de preferência aí de temperatura ambiente, mas se não tiver, não tem problema. Né? A gente tem a preferência de ser em temperatura ambiente, mas se não tiver, infelizmente, a gente vai ter que usar o que a gente tem. A gente pode usar aí uma água mineral, né? Que é uma água aí que a gente vai ter uma tendência maior de ser uma água mais limpa, uma água mais pura, e manter aquele olho úmido. Então, olha para vocês verem, dei um exemplo aqui de uma cachorrinha que foi picada de abelha, que ia entrar em choque anafilático no meio do mato, e que deu para resolver a situação sem a caixa de primeiros socorros. E dei uma outra situação, que é um atropelamento, que é muito comum de acontecer, que foi aí, nesse caso, provocou uma hemorragia, provocou uma suspeita de fratura, provocou um prolapso de globo ocular, e mesmo sem caixa de primeiros socorros, os alunos conseguiram resolver esse problema sem os materiais de primeiros socorros. Então, eles conseguiram salvar a vida daquele cão ou daquele gato em qualquer horário, em qualquer lugar, mesmo sem ter uma caixa de primeiros socorros. Mas, possuindo aí o ingrediente, né, possuindo aí o principal de tudo, que é o conhecimento de todas as situações, da ordem que a gente tem que realizar aquele atendimento e como que a gente vai realizar mesmo na improvisação. Eu vou trazer agora para vocês um outro exemplo, né? Falei para vocês aí que as intoxicações são acidentes que são, quem já me segue aqui, quem já assiste a gente há mais tempo, que as intoxicações, elas são extremamente comuns aí nos animais. E nem sempre você vai ter acesso aí ao carvão ativado, né, que é o grande, assim, salvador da pátria, né, salvador aí das intoxicações. Quando não se tem o carvão ativado, você pode improvisar com o próprio carvão mesmo, esses carvões de churrasco, né, você pode pegar um carvão, macerar esse carvão e fornecer para o animal até que você encontre aí um carvão ativado. Então, gente, todos os materiais, aí os materiais que são materiais de primeiros socorros, eles podem ser improvisados, eles podem ser aí substituídos em caso de situações de emergências, em que você não está com a sua caixa de primeiros socorros, porém você está com o seu conhecimento. Por quê? A caixa de primeiros socorros nem sempre você vai transportar, mas o seu conhecimento vai estar na sua cabeça e você vai transportar ele para onde você for. E isso é o mais importante. Então, a finalidade de eu estar aqui batendo esse papo com vocês hoje é essa.
é que vocês entendam que mais importante que ter uma caixa de primeiros socorros com 30 materiais, um tanto de medicamento, um tanto de produto, não vai adiantar de nada se você não tiver o conhecimento do que usar e para que usar. Vou dar um outro exemplo aqui. Para tratar feridas, a primeira recomendação que eu passo para os alunos, a segunda, que a primeira é manter a calma. É o quê? Façam a tricotomia. Raspem ao redor. Com uma máquina, né? Uma máquina de tosa, uma máquina de barbear mesmo, dá para ser utilizado. Aí, uma vez, numa aula, um aluno perguntou, professora, e se eu não tiver essa máquina de barbear? Porque ela é uma máquina, a barbear não é tão cara, né? A gente encontra aí mais ou menos R$50, mas uma máquina de tosa pode chegar a R$1.000, até mais. Se eu não tiver, professora, o que eu posso utilizar? Você pode utilizar um gilete. Aquele gilete mesmo que as pessoas utilizavam, ainda utilizam antigamente, né? Para fazer a navalha, aqueles que você encaixa o gilete num aparelhinho para você fazer a barba. Tá? Então, gilete você encontra aí em qualquer padaria, em qualquer supermercado de emergência para você conseguir aparar aquele pelo. Você tem que só tomar o cuidado do gilete não cortar esse serial. Porque o gilete, gente, ele é extremamente afiado. Tá? O gilete, ele corta tanto quanto um bisturi. Então, tomem cuidado aí com o gilete. Tá? Dá para você fazer tricotomia, mas você tem que ter aí um certo cuidado do que fazer. Então, é mais um exemplo, já dei aqui 4 exemplos de 4 situações que você não tem o material e que você vai conseguir substituir. Picada de abelhas, ou de marimbondos, que foi o caso da Maria Esperança, da PP. O segundo foi o atropelamento. No atropelamento teve hemorragia, teve suspeita de fratura, teve prolapso de globo ocular. Falei também das intoxicações, que dá para você substituir, caso você não tenha o carvão ativado. E, por último, aqui, falei com vocês aí das feridas, né, que você utilizar aí um aparelhinho de barbear mesmo, um giletezinho, para você conseguir realizar aí a limpeza de uma ferida, tá? E, gente, outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, o que impede de você começar aí a montar a sua caixa de primeiros socorros? Porque eu já falei para vocês que vocês podem ser pegos aí de desprevenidos, né? E não estarem com a caixa de vocês ou não terem montado. Mas você está aí com esse desejo de salvar a vida de animais em qualquer horário, em qualquer lugar. Então, a minha sugestão é que você comece a montar aí essa caixinha. Porque essa caixinha vai ajudar você. Ela vai te auxiliar. É conhecimento, que é o principal, e somado ao conhecimento, você tem alguns materiais para te ajudar. E o que te impede de começar a montar essa caixinha? Com certeza, você tem aí na sua casa alguma bolsinha, alguma necessaire que você não utiliza, uma caixa de sapato, uma sacola, né? Você pode ter aí uma sacola na sua casa, né? Uma sacola, gente. Vai na padaria, compra o pão e traz a sacola. Pronto, já tem a sua sacola de primeiros socorros. Não é uma caixa, mas é uma sacola. Mas dá para você começar. E alguns materiais, com certeza, alguns materiais você já tem em casa. Quer saber um material que é muito bom e que a gente usa para limpeza de feridas? É uma bucha de lavar vasilha. Cortar, sabe aquela bucha de lavar vasilha? Qual que é a minha sugestão aqui para vocês verem que não é uma coisa impossível de você ter uma caixa de primeiros socorros, né? Porque vocês devem imaginar que custa milhões de reais, e não é bem assim. Então, pega uma caixa, pega uma bucha de lavar vasilha, pega uma tesoura, uma faca, um gilete, qualquer coisa cortante, e você vai cortar ela em 6 quadradinhos, 6 cubinhos. Cada um desse cubinho você coloca dentro de um saquinho de chup-chup, ou dentro de uma sacolinha pequenininha, tá? Essas esponjinhas vai dar para você usar em 6 animais, ou vai dar para você fazer 6 limpezas de pele. Então, já dá para você ter na sua caixinha de primeiros socorros, depois de assistir esse vídeo, as esponjinhas para limpeza de pele,
Com certeza, na sua casa, deve ter aí uma água oxigenada volume 10. Tá? Porque as pessoas usam muito a água oxigenada volume 10 para limpar feridas. Tá? Quem é meu aluno sabe que ela não serve para isso. Tá? Muitas pessoas usam a água oxigenada de forma incorreta. Para lembrar de novo que não adianta você ter o produto e não saber usar o produto. Tá? Então, água oxigenada você encontra em qualquer farmácia. Ela tem um custo muito baixo. Outra coisa que é fácil acesso aí, que dá para você ter aí na sua caixa de primeiros socorros, que são as talas. E a máscara de respiração. Gente, para fazer a máscara de respiração artificial, né, para salvar um animal que teve parada, você vai precisar de 3 coisas, tá? De uma garrafa PET. Então, você vai lá, compra uma Coca-Cola, que delícia, compra uma Coca-Cola, toma a Coca-Cola inteira com a desculpa de que eu vou tomar essa Coca-Cola aqui inteira para eu salvar um animal. Então, estou tomando por esse motivo. Tomou a Coca inteira, dá para você cortar a parte de cima, deixar como se fosse um funil. Então, você vai precisar de uma garrafa, tomar o líquido que está dentro da garrafa, pode ser uma Coca, uma água com gás, uma suquita, uma Pepsi, o que você achar mais gostoso. Você pode, ao redor do bico aí da garrafa, né, para não cortar a pele do animal, colocar algodão. Não tem algodão, coloca uma meia velha sua, para ficar macio e não machucar. E com uma fita isolante, fita de esparadrapo, qualquer fita que você tiver em casa, durex, você vai grudar essa meia, ou esse algodão, ou essa gaze, nessa borda. Pronto, você tem uma máscara de respiração, que vai ajudar você a salvar o animal. Para fazer uma tala de contenção para suspeita de fratura, você vai precisar ter caixa de papelão, que você encontra em supermercados, não precisa comprar nada, eles doam uma caixa de papelão. E você vai precisar de fita, uma fita crepe, uma fita isolante, uma fita de esparadrapo, um durex, para você montar aí essa tala. Basta você ter o conhecimento de fabricação desses produtos também, tá? Então, esse finalzinho aqui eu quis trazer para vocês o seguinte, que não é difícil você montar a sua caixa de primeiros socorros. Não é absurdo de caro você ter uma caixa de primeiros socorros. Que antes de ter uma caixa de primeiros socorros, você tem que ter o conhecimento do que utilizar para ter essa caixa, do que utilizar dessa caixa para salvar o animal. O conhecimento de, se eu não tenho isso, eu posso trocar por quê? É ter o raciocínio, é ter o conhecimento. Tá? Então, o motivo de eu estar aqui hoje é para vocês entenderem que para salvar a vida de um animal, em qualquer horário, em qualquer lugar, mais importante do que ter uma caixa completa, com vários materiais, é você ter isso daqui, ó, conhecimento, a sabedoria dos acidentes, o que os acidentes provocam na vida do animal e como que vocês vão utilizar aqueles materiais. Dei até o exemplo da água oxigenada, que muitas pessoas usam em casa, tem em casa, para quê? Para feridas. Sendo que ela não é boa para ser utilizada em feridas, ela vai atrasar o tempo de cicatrização. Ela provoca lesões nas feridas, e muitas pessoas utilizam de forma errada. Tá? E o conhecimento seu não tem como você colocar numa caixa. E trouxe para vocês também que dá sim para você montar uma caixinha para você ter em casa, principalmente para os seus animais, para melhorar ainda mais o seu trabalho, né? Começando a montar aos poucos e que muitas dessas coisas você tem na sua casa. A esponja, a água oxigenada volume 10, bicarbonato, que também é muito bom para picadas aí de abelhas e picadas de outros animais. Tá? Então, são materiais que são acessíveis, são materiais que não são caros e que dá, sim, para você para você começar a montar essa caixa. Mas o primeiro passo é você ter o conhecimento, você ter o aprendizado sobre os primeiros socorros dos animais. Tá? E para finalizar, gente, só deixar
bem claro uma coisa aqui, que foi um outro questionamento que a gente recebeu. Você não precisa ser veterinário para saber primeiros socorros de animais. Da mesma forma que você não precisa ser um médico para socorrer uma pessoa que está passando mal na rua, realizar os primeiros socorros de uma pessoa que está passando mal na rua, você não precisa ser um veterinário para fazer os primeiros socorros. Você precisa ser um veterinário para fazer um procedimento cirúrgico, para fazer diagnóstico, para fazer aí consulta, mas para fazer primeiros socorros, você precisa apenas querer salvar a vida de cães e gatos em qualquer horário, em qualquer lugar, tá? Então, parem de criar isso na cabeça de vocês, de que eu preciso ser um veterinário para fazer isso, e eu preciso ter uma caixa para trabalhar, tá? É lógico que a caixa vai te ajudar demais, mas se não tiver, ou você não tem, ou você está longe dela, você consegue sim, desde que você tenha a sabedoria, desde que você tenha o conhecimento. Antes de eu me despedir, vou fazer uns pedidos para vocês. O primeiro pedido é que você inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro aí das novidades. Se você tem aí, conhece alguém que também deseja salvar a vida de cães e gatos em qualquer horário, em qualquer lugar, quer colocar em prática aí essa vontade de fato, ajudar os animais e não só ficar falando eu quero ajudar, eu quero, mas não dar um passo à frente, que você compartilhe esse vídeo para essa pessoa ter o conhecimento aí do nosso canal, ter o conhecimento aí do nosso programa e começar a entender um pouco melhor aí sobre os primeiros socorros de cães e de gatos. O segundo pedido é que você comente aqui o que você achou desse vídeo, se você tem alguma experiência aí, já aconteceu com vocês alguma situação de primeiros socorros, como você lidou com essa situação. E o terceiro é que você siga a gente nas nossas redes sociais, no Facebook e também no Instagram. E o quarto é convidar vocês aí que entre os dias 11 e dia 15 de outubro, a gente vai realizar aí o nosso treinamento de socorrista pet, que é um evento 100% online e 100% gratuito. Então, inscreva aqui embaixo, a gente vai deixar o link para vocês participarem aí dessa incrível oportunidade. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e até o nosso próximo vídeo. Beijo! I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me.